Olá, boa noite, galera, tudo bom? Hoje, dia 20 de 10 de 2021, são 20 horas e 5 minutos. Olha que lindo esse número, tão fortalecedor, né? Estamos aqui na noite do Espírito Santo, às quartas-feiras, nós nos encontramos para trabalharmos juntos o campo das ideias, as iluminações. Como é que a gente fica iluminado quando o Espírito Santo entra em contato com a gente e traz até nós a vontade de Deus, através de intuições, boas ideias. O que vocês acham que conversou com um grande detentor de uma grande ideia que transformou ele de uma pessoa de vida financeira zoada num milionário, muitas vezes bilionário? O que vocês acham que entrou na cabecinha dessa pessoa numa madrugada, numa noite, num dia, sentado na calçada, talvez tendo terminado de gastar seu último centavo com contas, desesperada, com as mãos na cabeça, ou mesmo num bar, tomando todas. O que eu vou fazer? Eu não tenho mais nada na minha vida. E aí, se essa pessoa fosse capaz sozinha de ter uma ideia tão brilhante, aquela que iria transformá-la ali na frente numa pessoa milionária, extremamente bem-sucedida, se ela tivesse capacidade de fazer isso sozinha, será que ela já não teria feito? Para que estaria passando por tudo isso se ela era capaz de conceber sozinha uma ideia tão boa? Não. Chegou o momento dela em que, de alguma forma, ela conseguiu atrair a atenção do Espírito Santo de Deus, atrair a atenção de Deus para ela, porque Deus nos ama a todos, mas Ele vai atender aqueles que mais clamam, Ele vai atender aqueles que mais pedem, aqueles que mais invocam o seu nome, aqueles que mais o bendizem, honram e dão glórias. Ele ama a todos, e Ele sabe do que a gente precisa, mas Ele gosta do que a gente pede. Essa foi uma forma de entender Deus. Eu era bem novinha, ainda fiz muita burrada depois disso, mas foi uma forma de entender Deus, a forma como Ele pensa. A que mais deu sucesso, a forma de maior sucesso para mim foi entender esse jeitinho dele pensar, né? A gente tem a nossa parte e Ele tem a parte dele. Primeiro a gente cumpre a nossa, depois Ele cumpre a dele. E promessa de homem não cumpre muitas vezes, mas promessa de Deus é sempre cumprida. Ele é Deus. Então, o Espírito Santo é aquele que nos traz as ideias. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos dá os cliques. Nós temos muitos nomes para dar para isso. O insight, a intuição, a decisão debaixo de pressão, aquela decisão que você nem sabe como é que você tomou e salvou um monte de gente, arrumou um problema de trabalho que ninguém estava conseguindo solucionar, salvou a vida de um filho, muitas vezes, de um amigo em perigo. Aquela ideia que veio na sua cabeça. Ora, se ideias tão boas tivessem sempre, como essa, né, tivessem sempre vindo à sua cabeça, talvez você até tivesse uma outra profissão. É quando a gente fala, nossa, Desculpa, galera, o gatinho derrubou tudo que tinha em cima da mesa nesse minuto. Aí eu assustei e pausei aqui para não mudar a tranquilidade das nossas orações, né? Para a tranquilidade não mudar de rumo depois do susto. Então, talvez, se você sempre tivesse ideias parecidas com aquela que você teve sob pressão naquele momento, né? E aí a gente escuta pessoas falando, uma simples professora, salvei várias crianças de uma enxurrada de água, de um assaltante que entrou, de não sei o quê. Uma pessoa que vive assim, no telefone, no computador, uma pessoa que trabalha com TI, uma pessoa fechada, uma pessoa... De repente, eu me vi diante de um negócio e a primeira coisa que eu pensei... E aí você vira bombeiro, você vira herói,
você vira empresário, você vira empreendedor, você vira aquele conselho maravilhoso que salvou o casamento dos seus amigos. Aquela ideia incrível que você não consegue dar para si mesmo, mas você deu para sua prima, para sua amiga que estavam desiludidas. E que às vezes você nem concorda com aquilo que você falou, mas você sentiu que você devia falar, foi lá e falou. No dia seguinte elas que estavam tristes, chorando, estavam felizes e vitoriosas. Tudo isso chama Espírito Santo. E o Espírito Santo, os sinais dele são inúmeros, mas um dos mais nítidos é o seu acordo com o improvável. Você entra em acordo, você entra em concordância com algo que você não concordava antes. Não aceitava, não queria, e de repente aquilo lhe parece doce. Aquilo lhe parece que faz todo o sentido do mundo. Por quê? Porque quem está pensando não é você. Você está debaixo da influência das línguas de fogo de Pentecostes. A melhor influência que você podia ter. Muitas vezes as decisões da gente geram pequenas consequências ou consequências que a gente vai enfrentar depois de muitos anos. Mas existem consequências que são muito graves, muito grandes e que 5 minutos antes você estava a ponto de tomar a decisão que poderia trazer essas consequências horríveis ou consequências maravilhosas. 5 minutos bastou para que sua vida mudasse completamente de lugar. Como é que a gente faz para se salvar? Como é que a gente faz para se safar? Não estou falando das pequenas decisões do dia a dia, apesar de que até para essas o Espírito Santo está ali, à nossa disposição, para trazer a sabedoria. Mas decisões, por exemplo, que podem mudar toda a sua vida. Você trabalha numa empresa com estabilidade, você já conhece o trabalho, uma empresa sólida. Ninguém sabe o dia de amanhã, mas Deus sabe, e aquela empresa nunca iria falir. Você, que conhece uma parte da história, é chamada por uma empresa muito semelhante, com a mesma solidez, com benefícios melhores, mais perto da sua casa. Mas como eu disse, Deus sabe o futuro da empresa A e da empresa B. Você não sabe. Nós não sabemos. E aí você troca uma coisa pela outra e meses depois aquela empresa vai à falência, ou é uma empresa que atrasa o salário dos funcionários, ou é uma empresa que não deposita os valores corretamente e você descobre vários anos depois. Quem vê cara não vê coração, mas o Espírito Santo vê, né? E assim, a face proeminente de Deus, aquela que tange ao Espírito Santo, é a sabedoria. A proteção, a autoridade sobre o mal é o Deus que é Pai. O perdão e os pecados lavados no sangue, no sacrifício e a segunda chance é o Deus que é Filho, Jesus. E o Deus que é Espírito Santo é esse astuto aí. É esse que conhece o caminho das pedras. É aquele que se debruça sobre nós das alturas. É muito difícil a gente conseguir enxergar aquilo que ele enxerga. E é por isso que eu prefiro manter Deus nas alturas. Existem teorias que dão conta de que Deus está dentro de nós e tal. E sim, está dentro de nós. Se a gente pensa nele o dia inteiro, nunca existe saudade, né? Quando se está do lado de dentro. Nunca existe um adeus quando se está do lado de dentro. Por isso que às vezes um filho nosso vai viajar, vai passar um tempo fora, ou vai formar sua outra família. Mas o amor é tão grande que não existe uma separação, né? Porque está do lado de dentro. Então sim, quando nós nos referimos a Ele e guardamos Ele nessa caixinha com tanta ternura, honra e dignidade, Ele está do lado de dentro. Mas sim, existe o Deus que está nas alturas, distante de você, e se debruça sobre nós, seres humanos, para que possa abrir os nossos caminhos e nos encher de oportunidades.
O preparo cabe a nós, a oportunidade cabe a Deus. E isso é o que os chineses chamam de sorte. Para eles, sorte não existe. Existe o preparo mais a oportunidade igual ao que a gente chama de sorte. Preparo quem é que faz? Nós temos que estar prontos. Mas a oportunidade vem daquele que se debruça das alturas e olha para os homens como formiguinhas que ele muito ama e a quem ele quer dar caminhos abertos, portas onde antes nós nem imaginávamos que elas existissem, onde antes só víamos paredes. E o Espírito Santo, ele é tão poderoso que se a gente pensar num filme de ficção de criança, vocês já assistiram o filme Labirinto? Em que as coisas parecem diferentes do que a gente vê, né? Vários filmes são assim, tem essa temática. Aí você olha e tem uma parede, a criança lá. Daqui a pouco a criança olha de novo e onde tinha parede tem uma porta. Mas aquela porta não estava lá. E a gente vibra, né? Vê aquela coisa de criança, coração de criança fica feliz de ver uma coisa dessa, né? Pois é, na vida real de gente grande, o Espírito Santo tem o poder de fazer isso. Colocar portas onde antes você só via paredes, agrestes escarpados. Então, agora que a gente já conversou sobre ele e conversou sobre a natureza do Espírito Santo na vida do homem, e sempre a gente vai martelar um pouquinho nisso, até que isso entre dentro do nosso coração. Nós temos um Deus que, como diria Renato Russo, um Deus que ao mesmo tempo é três, né? Então, a face preeminente do Espírito Santo é a sabedoria, que vai nos trazer as decisões, os insights, a intuição, o nome que a gente quiser achar, mas o caminho é certo e é do bem, não tem como duvidar de um caminho que o Espírito Santo te mostrou. Como é que a gente chama ele? Entra em conexão com ele, fecha os olhos e diz: Espírito Santo do Senhor, venha até mim agora e decida por mim. Tome a decisão por mim, e já sabendo que um dos sinais é a gente aceitar com docilidade algo que antes era avesso para o nosso coração, já temos a marca que o Espírito Santo operou ali. Vem na sua cabeça a decisão mais esdrúxula, aquela que não era o que você faria, de jeito nenhum. Mas a sensação que você tem naquele momento é de doçura, de prazer, de alívio e de felicidade. E aí você diz: tô doida? Não, você está tomado, você está tomada pelo Espírito Santo de Deus. Se aquilo lhe pareceu doce, lhe pareceu amplo, lhe pareceu um alívio, um respiro, algo bom de se sentir quando há 5 minutos atrás era a última coisa que você decidiria, você acaba de receber a língua do Espírito Santo. É outra linguagem, é algo que você não entende e mesmo assim aceita. Entendidos nesse momento sobre o Espírito Santo, então agora a gente vai chamar ele. Feche seus olhos, coloca suas mãos para o alto, coloca teu pensamento em Deus, o Deus que ao mesmo tempo é três. Pena que o final da música é triste, mas essa letra é muito bonita. Índios, do Renato Russo. Legião. Então, coloca suas mãos para cima, feche seus olhos. Respira, coloca os pezinhos preferencialmente no chão para você sentir seu aterramento, para que para você a oração seja sinônimo de viagem na maionese. Algumas pessoas acham que as pessoas que oram têm efeitos platônicos em sua vida e efeito placebo, né? Ou seja, vive viajando, acreditando numa coisa que nunca acontecerá, no platônico ali, e o placebo, a oração, eu acredito pela minha fé que serei atendida e por conta disso sou mais feliz desde já, porque a minha fé é grande. Olha, o efeito não é placebo porque realmente a promessa acontece, mas se já valer desse jeito, já estava valendo bem, né?
pela paz e tranquilidade que se conquista através da fé, que diferencia a gente de outras pessoas. Mas por que eu digo, põe os seus pés no chão, tira o sapato, tira o tênis e põe o pé nesse chão gelado que está hoje aqui em São Paulo? Isso é para lembrar você de que você não está viajando na maionese. Você está se reportando ao dono, cansou de passar por atalhos e está se reportando diretamente ao dono. E ele é Open Door, aquelas empresas de portas abertas em que o diretor, o dono ali fica sentado de porta aberta e o funcionário, não importa qual é o seu nível de hierarquia, ele pode bater na porta e entrar e conversar com ele, tá? Uma empresa Open Door, ela tem essa postura. Nós temos um pai Open Door e que é só o dono do mundo. E você tem acesso a ele nesse momento, mas eu digo, põe seus pés no chão para saber exatamente onde você está. E saber que Deus está nas alturas e se debruça sobre a sua vida para te trazer as portas abertas que você tanto sonhou. Receba agora o Espírito Santo sobre você. Vamos respirar em 4 tempos como a gente aprendeu, ou reaprendeu, ou continuou fazendo aquilo que já sabia na noite de ontem. Vamos de novo bem grandão, encher os nossos pulmões de ar. Vou fazer os 4 tempos junto com você e depois em 4 tempos a gente faz a expiração, tá? Vamos lá? Mais uma vez, inspirando em 4 tempos, enche até doer o seu pulmão. Mais uma vez. E a 4ª vez. Quatro tempos para inspirar, 4 tempos para expirar e 4 vezes na totalidade. Nós temos uma boa inspiração aí, né? Se a gente somar esses números, a gente vai ter o total de 12. Somando-se o 12, a gente tem 1 mais o 3, mais o 2, que geram 3. O número do infinito, o número da totalidade. Não estou falando de numerologia, tá? Estou falando de energia cabalística. Por isso, as 4 respirações são capazes de deixar o seu corpo calmo e você driblar a ansiedade, como nós pudemos perceber ontem. Agora vamos, Espírito Santo do Senhor, vem e acalma os nossos corações na certeza de que estamos sendo ouvidos. Acolhe nesse momento o pedido da minha irmã, do meu irmão, o meu pedido. Leva esse pedido até os céus para que passe pela apreciação de Deus Pai Todo-Poderoso. E depois para que retorne para nós em forma de sabedoria o como pertence a Deus. Que nós iremos chegar do ponto A ao ponto B numa dupla honra, nós temos certeza nesse momento. Passaremos a condição de escassez, a condição de vergonha para a condição de exaltação e abundância. E essa trajetória de dupla honra, como isso vai acontecer, não é da nossa alçada. Como o projeto todo, a forma como isso acontece vem de Deus, mas precisamos da autorização dele nesse momento. Nos traga boas notícias, nos traga boas ideias, nos visite durante o nosso sono, Espírito Santo de Deus, e deixe dentro da nossa mente, da nossa cabecinha, a mensagem, a palavra, a ideia, a decisão. Transforma-nos em máquinas pensantes cada dia mais competentes, eficazes. Pessoas que não gastam energia projetando coisas vazias.
Muitas vezes nós tivemos inúmeras ideias, e por que essa ideia não foi? Por que essa ideia não foi? E de repente uma ideia que apareceu do nada em placa. Espírito Santo. Então agora nós pedimos, Espírito Santo de Deus, que todas as nossas ideias sejam apenas para emplacar, ou que nós possamos economizar a energia de ideias vazias que ocupam a nossa cabeça, fazem com que nós percamos o nosso tempo precioso. Esses desvios, esse bate na trave de novo, bate na trave de novo, além de fazer com que percamos tempo, também machuca, cansa. Permita-nos, Espírito Santo de Deus, apenas as boas ideias, uma boa frequência da atmosfera de Deus. Permita-nos, Espírito Santo, que não percamos mais o nosso tempo com nada e que todas as nossas ideias, decisões sejam as melhores, porque nós não podemos impedir que o mal atravesse o caminho. Deus permite que o mal aconteça para que o ser humano aprenda com ele. Então, se a gente não pode se livrar dele, que consigamos driblar essa aprovação diariamente através das boas ideias, das decisões certas que o Espírito Santo nos influencia a ter. Seja bem-vinda essa influência. Seja bem-vinda a influência do Espírito Santo, única influência válida em nossas vidas. E se o Senhor quiser usar pessoas para nos trazer os recados do Espírito Santo, nós pedimos que isso para a gente seja prazeroso como um sinal. Eu digo a palavra sinal e os gatos terminam de derrubar a estante. Eu acho que isso serviu como um sinal. A linguagem dos sinais. Todos os dias. Algo muda. Algo se rompe, algo se descobre. Eu vou mostrar para vocês. Nós vamos descobrir juntos. Diga, eu aceito o Espírito Santo de Deus nesse momento da minha vida. E não quero que ele parta para longe de mim nunca mais. Em nome de Jesus, amém. E lembra sempre, a graça de Deus te basta, porque o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amanhã a gente se encontra para falar de amor. Um grande beijo. Até amanhã.